Olá, professores e coordenadores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião de trabalho do Programa de Recuperação e Aprofundamento. Vamos dar início, então? Temos como objetivos para este nosso encontro discutirmos, então, os encaminhamentos para acompanhar e apoiar o trabalho dos professores no desenvolvimento da sequência de atividades 3 do Aprender Sempre Volume 3, situar os objetivos das transmissões e formações de etapa e ano-série e apresentar o roteiro de planejamento que será desenvolvido na escola durante a TPC. Então, vamos ver qual será o roteiro formativo para esta discussão. Então, o roteiro formativo para a língua portuguesa referente ao terceiro bimestre, no âmbito do Programa de Recuperação e Aprofundamento, está todo articulado e organizado a partir do tema Estratégias Pedagógicas para Aprendizagem Ativa em Língua Portuguesa, pois este tema ele potencializa o desenvolvimento da autonomia e do protagonismo em nossos estudantes e também propicia aí a formação integral. A prática pedagógica por problematização, no contexto de ensino de língua e linguagem, propicia aos alunos, então, a reflexão em relação aos objetos de conhecimento, de modo a avançar dos saberes mais espontâneos e intuitivos para aquele conhecimento sistematizado quanto ao uso da língua-linguagem. E a partir dessas reflexões e contextualização destes conhecimentos, torna então o processo de ensino e aprendizagem mais interativo e significativo para os nossos estudantes. Daí a importância de trabalharmos então com a problematização dentro do contexto da nossa disciplina. Os estudantes, eles precisam ser direcionados dentro desse contexto de problematização a refletirem objetos de conhecimento relacionados à língua e linguagem, a questionarem ou problematizarem a realidade a qual fazem parte, a investigar a realidade, a construir repertório, a propor soluções para as questões, problemas, a aplicar conhecimentos e também a analisar a relação entre questões e soluções. Vale lembrar que todo este percurso formativo ele precisa estar articulado à proposta da sequência de atividades, que tem habilidades essenciais e habilidades de suporte, e que devem ser desenvolvidas no contexto das práticas de linguagem e dos eixos de ensino da língua portuguesa. Como então problematizar os conhecimentos concernentes então à língua e linguagem? Bem, as habilidades essenciais e de suporte, elas se articulam e estruturam as aulas das sequências de atividades do Aprender Sempre. Na organização destas sequências de atividades, além das habilidades, o material do professor traz a sinalização de evidências, a partir dos indicadores por habilidades, para orientar quanto ao desenvolvimento das aulas, o acompanhamento e o processo de avaliação da aprendizagem, de modo a observar se os estudantes estão ou não aprendendo. De acordo com a própria sequência de atividades, vocês podem, então, problematizar estes conhecimentos concernentes à língua e linguagem, procurando sempre relacionar estes saberes à realidade e à vivência dos estudantes, para que eles reconheçam o uso social da língua e linguagem nas práticas sociais. Portanto, a partir das habilidades, é possível sim refletir juntamente com os alunos as questões e situações problemas que conduzam estes estudantes a traçarem caminhos para resolver estes problemas. Então, a partir das habilidades, nós partimos para os objetos de conhecimento e chegaremos então à problematização. Neste próximo slide, então, nós temos um exemplo, de uma habilidade do ensino médio que permeia aí do primeiro ao terceiro ano. É uma habilidade de linguagens, habilidade 103. Analisar o funcionamento das linguagens para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses, então visuais, verbais, sonoras e gestuais,
Como então há a possibilidade desta questão ser problematizada, né? Como eu posso, através dessa habilidade, problematizar para os alunos? Então, a gente pode pensar, né? Como reconhecer os discursos presentes em textos multissemióticos que encontramos no nosso dia a dia? E também como estes discursos podem ser evidenciados nos textos semióticos que lemos no nosso cotidiano. Então, essas duas questões problematizadoras, elas relacionam-se a esta habilidade em questão e levam, então, o aluno a problematizar o uso da linguagem, relacionando aí ao seu cotidiano. Para que, então, problematizar? Para desenvolver a criatividade para a resolução de problemas e questões, quanto ao uso da língua e linguagem, para desenvolver processos cognitivos complexos, como analisar, refletir, argumentar, planejar e produzir. Também para desenvolver a capacidade de trabalhar, refletir e tomar decisões em equipe. E para desenvolver e fortalecer formas variadas para aprender, pesquisa individual e coletiva, debates, produções de gêneros textuais como esquemas, sínteses e infográficos. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre as estratégias pedagógicas baseadas na problematização. Então, como é que se dá essa organização do trabalho pedagógico? Então, a centralidade e o engajamento estão no estudante no processo de ensino-aprendizagem. A organização do trabalho pedagógico é essencial para a solução de problemas. E o fortalecimento de estratégias para a contextualização e a aplicação do conhecimento a partir de questões ou reflexões sobre as vivências e experiências dos estudantes. Também a integração curricular e relação interdisciplinar dos conhecimentos, o acompanhamento pedagógico como parte da reflexão quanto ao processo de ensino-aprendizagem e as avaliações como instrumento formativo. Então, o foco sempre deve estar dentro deste trabalho no processo. Então, agora eu passo a palavra para a Thaís e nos vemos daqui a pouquinho. Obrigada, Thaís. Obrigada, Lilian. Então, aqui na tela nós temos os verbos, né, de ação na sequência. Então, começa pelo azul, definir, ou seja, é a definição ali dos objetos de conhecimento, da situação problema. Em seguida, no número 2, temos o projetar, laranja. Então, onde vão ser destacados e projetados esses problemas, as questões são levantadas. Na número 3, começa a parte do aprender. Esse é um momento bastante importante em que o aluno, né, vivencia experiências que o levam a aprender a partir de um direcionamento em relação àquele problema definido e projetado, com base naquilo que o professor propôs. Na quarta etapa, em amarelo, é um momento também bem importante de aplicar e assegurar. Então, nesse momento, os alunos são estimulados a aplicar os conhecimentos que eles adquiriram, e isso prevê uma ampla contextualização para que haja aplicabilidade daquilo que ele aprendeu. E, por fim, é um momento de analisar e avaliar. Então, nesse momento, tanto professores quanto alunos avaliam a prática do que foi desenvolvido e reconhecem ali as potencialidades e as fragilidades de todas as ações envolvidas dentro da atividade. Então, percebam que essa prática pedagógica, baseada na problematização, para que ela, de fato, seja eficaz, é preciso sempre refletir sobre as ações elencadas. Primeiro, haver uma reflexão e planejamento por parte do professor, para que compreenda essa construção de saberes de seus alunos, para daí sim começar, né, a efetiva aplicabilidade com os seus estudantes. E agora temos aqui a articulação entre o currículo em ação e os descritores do SAEB. Então, assim, nós sabemos que o currículo em ação é baseado, né, todas as habilidades do currículo paulista é baseado na BNCC. Então, o currículo em ação, ele tem ali as orientações curriculares para todo o estado de São Paulo, para todos os tipos, né, de escolas de quaisquer redes, e é feito um recorte dentro do currículo
Paulista, né? Então, um recorte das habilidades trabalhadas no currículo em ação, é feito um recorte e tem-se as habilidades essenciais, que é essa parte do meio. Essas habilidades essenciais são aquelas que estão presentes no material Aprender Sempre, que é o material que nós utilizamos na formação de hoje, né? Nessa reflexão que vocês migram do canal Laranja e vêm para uma reflexão específica de recuperação. E o Aprender Sempre, então, ele trabalha com as habilidades essenciais, que são aquelas que permeiam todo o currículo e que, no movimento espiral ascendente, contemplam aí todas as séries e anos e que fazem parte daquilo que se considera essencial, né? Antigamente utilizava-se mínimo e não se utiliza mais aquilo que é essencial para aquele ano sério. Então, a matriz de habilidades, ela faz a priorização de algumas habilidades do currículo em ação, como nós mostramos há 15 dias atrás, tinha um desenho com as bolinhas lá em azul. E os descritores do SAEB, eles também têm uma relação estreita com a BNCC e com o currículo em ação. Então, os descritores do SAEB são as aprendizagens mínimas que devem ser desenvolvidas em cada etapa de escolarização. Nós sabemos que o SAEB já tem uma data prevista para novembro, comecinho de dezembro. Então, é momento de começarmos a perceber que esses descritores, eles são totalmente integrados e estão ali já inseridos, tanto nas habilidades essenciais quanto no currículo em ação. E veremos agora, então, um exemplo, né, dessa articulação, então, das habilidades do Aprender Sempre e os descritores do SAEB. Então, na primeira coluna, nós temos aqui tópicos do SAEB e na segunda coluna, alguns objetos de conhecimento mobilizados. Então, por exemplo, esses tópicos do SAEB, que são 6, eles têm subdivisões. É como se fosse um campo e dentro de cada campo desses estão os descritores. Por exemplo, aqui, ó, dentro de procedimentos de leitura, se você busca a matriz de referência de língua portuguesa do SAEB, por exemplo, para o 9º ano do ensino fundamental, você vai ter dentro desse campo localizar informação explícita em um texto, inferir o sentido de uma palavra ou expressão, inferir uma informação implícita num texto, identificar o tema do texto e distinguir fato de opinião relativa a esse fato. Então, esses tópicos, dentro de cada um deles, vocês têm os descritores. Da mesma forma, acontece dentro do Aprender Sempre. Nós temos objetos de conhecimento que são mobilizados e dentro de cada objeto de conhecimento, diversas habilidades, algumas essenciais, outras de suporte, outras estruturantes, que vão estar relacionadas. Então, por exemplo, lá no SAEB temos os tópicos de procedimento de leitura. No Aprender Sempre, temos várias estratégias para potencializar práticas de leitura. Vocês sabem que todo o Aprender Sempre é baseado na leitura. Da leitura se faz análise linguística ou semiótica, da leitura se faz um trabalho com oralidade, lembrando que oralidade não é ler em voz alta, e sim um trabalho com a oralidade, né, em que o aluno oraliza, fala ali, além da leitura. E também um trabalho com a produção textual, tudo parte da leitura. E aí temos outros exemplos. Então, lá no tópico do SAEB tem um deles que diz implicações do suporte, do gênero ou do enunciador na compreensão textual. Lá no Aprender Sempre temos também o trabalho com gêneros textuais. Dentro desse trabalho temos diversas habilidades ali que são mobilizadas para se contemplar esses objetos. Depois no SAEB temos relação entre textos. E no Aprender Sempre também um amplo trabalho com intertextualidade. Ele é bem recorrente em todos os anos séries. Aí indo um pouco para o lado de análise linguística, nós temos ali coerência e coesão nos tópicos do SAEB e do Aprender Sempre diversos processos de textualização e retextualização. Também da produção, né, textual. No SAEB temos efeitos de sentido e no Aprender Sempre elementos linguísticos ou semióticos para a construção de sentidos no texto. E por fim aqui temos variação linguística e também temos aqui no Aprender Sempre elementos linguísticos para análise da variação e mudança. Então percebam que mesmo que tenha nomes diferentes, né, são formas de dizer a mesma coisa. Então trabalhe-se no final a mobilização das mesmas habilidades e a construção dos mesmos saberes. E para uma melhor visualização e compreensão, temos aqui na tela
dois retângulos azuis. No primeiro, nós temos uma habilidade do aprender sempre, né? Essa habilidade está no currículo paulista, foi retirado da BNCC e é considerada ali uma habilidade essencial no material Aprender Sempre. Então, nós temos aqui na legenda ensino fundamental, 6º e 7º anos, língua portuguesa, habilidade 25B. Utilizar adequadamente a coesão e a progressão temática nas produções textuais. E aí, aqui embaixo, nós temos um descritor. Esse descritor faz parte da matriz de referência de língua portuguesa do SAEB e ele é chamado de descritor 2, que é estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Então, observem como aquilo que eu disse na tela anterior acontece aqui. Né, esta habilidade que está inserida no Aprender Sempre, que faz parte aí do nosso currículo paulista, que foi extraído da BNCC, ela é a mesma habilidade que aparece dentro desse descritor do SAEB. Então, o que é importante que compreendamos, que o SAEB é uma avaliação externa bastante importante, porque ela reflete aí o mesmo trabalho, a mesma realidade daquilo que nós já trabalhamos, já que a base nacional curricular ela é comum, ou seja, ela é igual para o país todo. E nessa tela, teremos agora o que são chamadas de formas remissivas e formas não remissivas de referenciais, de acordo aí com Marcuski. Então, ele diz assim, que as classes gramaticais, por exemplo, como os artigos, os pronomes substantivos, numerais, advérbios e as proformas verbais que estão do lado esquerdo da coluna, elas representam formas não remissivas referenciais. E do lado direito, temos as formas remissivas, que são sinônimos, repetição lexical, hiperônimos, nomes genéricos, grupos nominais, elipses, elementos metalinguísticos, nominalizações. Ou seja, as formas remissivas, elas representam dentro do texto aquilo que as formas não remissivas são tratadas de uma maneira mais gramatical, né? Então, os objetos de conhecimento que os alunos precisam aprender para ler textos com proficiência estão no não remissivo. E a forma como o aluno aprende e aplica esses conhecimentos mobilizados são as formas remissivas. Então, como existe aí uma progressão de conhecimentos durante toda a vida escolar, os descritores, eles contemplam, né, eles são divididos em níveis de proficiência. Então, o mesmo descritor, ele pode ser trabalhado dentro de todo o ensino fundamental e o ensino médio, por exemplo. O que existe é que a forma como ele é abordado dentro de um item, que é o nome que se dá para as questões, né, item, ele vai ter uma abordagem mais profunda, exigindo que o aluno mobilize mais conhecimentos, mais habilidades para chegar ali na resolução desse item. Então, por exemplo, um descritor é identificar o tema de um texto. Ele pode estar em um exercício, em uma atividade, em um plano de aula do 6º ano e também pode estar na 3ª série do ensino médio. O que vai mudar é a abordagem aí, levando em consideração diversos fatores, como os pré-requisitos para aquela idade e série, como quais conteúdos e tópicos não remissivos já foram trabalhados, quais remissivos aquela idade e série já tem aptidão, ok? E esses, então, serão os assuntos aí abordados. Essa tela é apenas um lembrete de que, após aquele momento no canal Formação de Professores, os professores de língua portuguesa migram para o canal Laranja. Num primeiro momento, existe uma transmissão de etapa, então, se ele estiver no 6º, 7º, 8º ou 9º, ele assiste uma transmissão idêntica sobre os anos finais. E quem estiver em canais do ensino médio, assiste do ensino médio. Em seguida, nos próximos 45 minutos, acontece a transmissão por ano série. Então, quem está no 6º é algo específico do 6º e assim sucessivamente. E agora é o momento da escola, onde durante 90 minutos, ou seja, dois horários aí de aula, haverá o desdobramento e a discussão das pautas.
E o que será discutido por vocês já é colocado no final, nos últimos 15 minutos ali nos canais laranja do Centro de Mídias. Já são fornecidas as 3 perguntas que serão discutidas pelo grupo, que são estas que estão na tela agora. Número 1. Como problematizar os conhecimentos concernentes à língua, à linguagem, a partir da proposta pedagógica da sequência de atividades, no caso, a 3. Número 2. Como planejar a implementação da sequência de atividades para potencializar a reflexão e a resolução de problemas, considerando o contexto de ensino em revezamento, que todos aqui estamos vivendo. E a última, como acompanhar e avaliar o desenvolvimento da prática pedagógica, considerando as estratégias para a problematização dos conhecimentos concernentes à língua e à linguagem. Então, essas aqui são as reflexões que vocês terão agora neste momento de ATPC de desdobramento na escola. Então, a gente agradece a participação de vocês e nos vemos no próximo encontro. Muito obrigada!